Fala galerinha, tudo tranquilo? Vamos aqui para uma questãozinha da UERJ, 2016, segundo exame de qualificação, questão 40. O papo é sobre gametogênese, mais especificamente espermatogênese, mas a gente vai fazer com toda a calma do mundo, vendo todo o processo, dando nome às células e principalmente dando aí a ideia de números de cromossomos por cada célula, beleza? E ainda vou acrescentar a ideia também do número de moléculas de DNA, porque às vezes rola uma confusão, número de cromossomos e moléculas de DNA, beleza? Vamos com calma, tranquilidade total. Então lembrem, aqui tem um canal de membros, você tem vídeos exclusivos para a UERJ, organizados por assuntos, e galera, pô, aí filho, filé mignonzinho aqui, ó, né, tudo batidinho para vocês, mastigadinho, maravilha? E lembrem também, né, de se inscrever no canal, né, galera? Mandar para os amigos, falar, ó, tem um cara aqui, meu irmão, maluco, tá fazendo tudo quanto é questão da UERJ, tem vídeo de conteúdo, tudo mais, não tem brincadeirinha, é papo retíssimo, pancadaria de conteúdo, tudo que vocês precisam aí para ter sucesso no vestibular. Beleza? Então segue a vinheta. Pronto, galera! Qual o grande lance? A reprodução em animais do sexo masculino envolve uma série de divisões celulares, que produzem espermatócitos primários e secundários, como etapas intermediárias para a produção dos gametas masculinos. Considere um macho, tá, diploide, ó, que apresenta 28 cromossomos em suas células somáticas. Beleza? E neste caso, seu espermatócito primário e seus espermatócitos secundários devem conter, respectivamente, os seguintes números de cromossomos. Então vamos lá, vamos dar uma relembrada aqui na gametogênese, ok? Pensando bem nas fases, tá? A gente tem aqui, ó, lembra que lá no testículo, né, mais, né, especificamente nos túbulos seminíferos, ok? Células primordiais que vão sofrer inúmeras mitoses, ok? Tranquilo? Então aqui, por enquanto, né, muitas mitoses, originando o que chamamos de espermatogônias. Então, galera, aqui o papo é o seguinte, a gente chama essa fase de multiplicação, e as espermatogônias, como são frutos aqui de mitoses, ok? A gente está falando ainda de um pacote cromossômico, ó, duplicado, ou seja, a célula 2N. Beleza? E ele já tinha afirmado que a célula diploide, ó, é 2N igual a 28. Beleza? E aí o que acontece, galera? A gente pega uma dessas célulinhas aqui, maravilhosa, ok? E a gente bota ela para crescer, tá? Essa célula maiorzinha, ó, vou pegar só uma, tá? A gente chama ela de espermatócito. Agora calma aí, que eu estou falando para vocês que essa célula, ok, é a mesma da anterior, só que maior, né? Mais graúda, como diz o outro, tá? Então, se a gente chamou essa fase aqui de fase proliferativa, fase de multiplicação, né? Também pode ser chamada, tá? Essa outra fase aqui, nada mais justo que a gente chama de fase de crescimento. Beleza? Tranquilo. Bom, e aí, gente, o que vai acontecer agora muito relevante aqui para a nossa vida, né, principalmente aquele espermatócito primário? Vai rolar a nossa meiose 1, beleza? Então, a meiose 1, vamos chamar aqui atenção para ela, né, meiose 1, tá? Ela vai originar duas células, ok? Deixa eu aumentar aqui que eu vou precisar aumentar daqui a pouquinho. Duas células, olha que espetáculo, tá? Que se chamarão de espermatócito secundário. Então, espermatócito 2. Beleza. Só que se rolou meiose 1, lembrem que a meiose 1 é o processo
reducional, ou seja, a célula que era 2N, ela mandou um pacote cromossômico para um lado e um pacote cromossômico para o outro. Então você tem agora células que são N, beleza? Então, galera, dentro da linha razoável aqui, ó, eu já teria 28 cromossomos e eu tenho 14 cromossomos no espermatócito 2, certo? Já acabou a questão, tá? Já acabou. Mas aqui no QBio, ninguém está afim somente de, né, matar a questão. Vamos ampliar, vocês vão ter uma baita de uma oportunidade de revisar todo o conteúdo, tá? Principalmente pensando em replicação e na organização aí do nosso material genético, tá? Então, lembre o seguinte, da mesma forma que a gente pegou a célula 2N igual a 28, não tem como eu ficar desenhando 28 cromossomos aqui, senão, pô, ficar 3 dias gravando essa porcaria. Então, a ideia é a seguinte, eu vou pegar aqui, ó, 2 cromossomos apenas e vou representar eles com xizinho. Agora, por que xizinho, galera? Isso é importante vocês entenderem para pensar na quantidade de DNA. Lembra que antes da divisão, tá? Antes da divisão, existe o processo que chamamos de intérfase, ok? Então, tanto a meiose quanto a mitose, ela é antecedida pela intérfase, que tem como fases G1, S e G2, que eu nem vou escrever aqui porque não tem muita importância para a nossa vida agora, ok? Tá? Por que eu estou falando disso? Porque na fase de G1, que é a fase de crescimento, ok? Antecedendo a divisão, né? Pensem no cromossomo como um fiapinho. Vitão, um fiapinho desse equivale, na verdade, a uma, ó que bonito, a uma molécula de DNA, certo? Então, vamos lá. Se a gente está caracterizando células 2N igual a 28, se a relação é de um cromossomo para uma molécula de DNA, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que se eu tenho 28 cromossomos, eu tenho 28 moléculas de DNA. Certo? Tranquilo? Só que na subfase S, quando rola a divisão, ok? Né? Quando inicia o processo de divisão, né? O preparo para a divisão está muito atrelado à quantidade do DNA. E vocês aprenderam na vida de vocês o processo chamado de replicação do DNA. E aí a gente desenha o cromossomo, né, nesse formato, ó, tão clássico. Então, esse desenho bonitão aqui, que vocês conhecem, de fato é o cromossomo, ok? Que equivale a 2 moléculas de DNA. Vitão, então replicou, eu tenho 2 moléculas de DNA. Exatamente. Então, olha como que é a matemática. Após a subfase S, uma célula 2N igual a 28 passa a ter 56 moléculas de DNA, porque está duplicado, ok? Se eu tivesse caracterizando aqui, ó, né, num exemplo, essa minha célula 2N igual a 2, como está aqui, ó, tá? Como está aqui, desenhado, beleza? Fugindo da questão. Neste momento aqui, esta célula está com DNA igual a 4, tá dobrado, ó, porque eu tenho 2x, beleza? Então, galera, eu tenho 2 cromossomos duplicados, por isso que eu tenho um número dobrado de DNA. Só que na meiose 1 rola a separação, ó, né, dos cromossomos homólogos, beleza? E aí o que acontece? Vem um cromossomo para cá, vem um cromossomo para cá. Ah, Vitão, agora eu entendi o porquê que eu tenho, né, a metade dos cromossomos. Rolou meiose 1. Agora tomem muito cuidado, ele não está pedindo também na questão, ó. O número de pacotes cromossômicos foi dividido pela metade. Só que olha a quantidade de DNA ainda, galera. A quantidade de DNA está dobrada, 28, porque os cromossomos estão dobrados. E aí, somente quando rolar a meiose 2, que é bem semelhante à mitose, certo? O que vai acabar acontecendo, minha gente? Eu vou ter essa ideia aqui, ó. Olha que espetáculo.
Olha que maravilha. Eu vou ter, ó, a separação das cromátides irmãs. Que beleza? Show? Então, galera, se vocês quiserem ver o processo de divisão com um pouquinho mais de calma, assistam esse vídeo aqui, tá? Que fala de mitose e meiose, e eu explico muito, né, de forma muito mais ampla essa ideia dos processos. Mas reparem que agora, né, pegando o meu exemplo aqui ainda, de 2n igual a 2, tá? O N aqui ficou igual a 1, o DNA, repare que está dobrado, ó. Só que aí quando faz meiose 2, o N fica igual a 1 e o DNA igual a 1 também. Beleza? Então lembra que aqui, ó, só para dar continuidade, aqui seriam as espermátides, ok? Espermátides, que teria N igual a 14 também e DNA igual a 14 também. Show? E depois esses carinhas iriam se diferenciar no espermatozoide, né? A formação do flagelo e por aí vai. Tranquilo, gente? Então, cuidado com essa ideia de números de cromossomos e números de moléculas de DNA, porque pode confundir. Lembre, então, que em G1 não está duplicado, a S duplica, replica DNA, beleza? E aí o que acontece? A gente vai caracterizar aqui a quantidade de cromossomos e DNA. Enquanto tiver duplicado, pense no número de cromossomos e o dobro vai ser a quantidade de DNA. Quando faz a meiose 1, repare que você divide o número de cromossomos, ok? Mas mantém dobrado a quantidade de DNA. Quando faz a meiose 2, aí você divide pela metade o número de cromossomos e também vai ter o número, né, dividido por 2 aí do DNA. Maravilha? Mas para essa questão, nada disso era necessário. Você só tinha que entender que o espermatócito 1 é 2N e esse cara é N. Era muito mais fácil do que tudo isso aí que eu expliquei. Mas aqui a ideia é essa, galera. A gente revisou maior parte do conteúdo de gametogênese junto com divisão celular e junto com o número de cromossomos e moléculas de DNA. Lindo? Maravilhoso? Espero que tenham curtido. Qualquer coisa, mandem aí um comentário se tiver com dúvida. A galera tem muita, né, faz muita confusão nesse conteúdo. Muita. Beleza? Até a próxima.